E daí o Ji-chan fala o que pra ele? Yukimaru, ome kyou gakkou no mae ni haitatsu aru n da zo. Então, Yukimaru é o nome do menininho, né? Ome, uma versão um pouco mais informal de omae, que é você. Só que eu sempre falo aqui, né? Toma cuidado porque esse omae, ome, dependendo da situação, pode ser ofensivo. Aqui no caso é o avô falando com o neto, então tudo bem, mas você não vai chegar falando para uma pessoa mais velha, omae, que a pessoa vai ficar, nossa, por que você está falando assim comigo? Ome, kyou, hoje, gakkou no mae ni. Aqui eu até coloquei um asterisco, por quê? Gakkou no mae ni pode trazer duas interpretações. Né? Literalmente pode ser na frente da escola. Né? Alguma coisa no mae ni, eu posso estar falando na frente de alguma coisa. Aqui eu sei que ele estava falando que é antes de ir para a escola, porque no trecho seguinte do mangá ele vai para a escola, né? Mas se fosse especificar, quando a gente tem o verbo mais esse mae ni, vou colocar aqui, ó, verbo mais mae ni, significa antes de fazer blá blá blá, né? Depende da ação. Então se eu falasse, por exemplo, gakkou ni iku mae ni, daí não geraria nenhuma confusão, né? Antes de ir à escola. Só que nesse contexto aqui ele pode gerar essas duas interpretações, porque não especificamente ele está falando o verbo ir. Como eu citei para vocês, eu sei que ele está falando sobre antes da escola, porque logo depois, no trecho seguinte do mangá, depois que o menino faz as entregas, ele vai para a escola. Então é nesse sentido, tá? Pode ser um, você tem entrega antes da escola, mas até vou colocar aqui também um na frente da escola. Poderia gerar essas duas interpretações, tá? Ome kyou gakkou no mae ni, então na frente da escola, antes da escola. Haitatsu, haitatsu é de entrega. Haitatsu aru, tem entrega. Arandazo, olha o aqui mais uma vez, depois do verbo explicando, falando alguma coisa. Até tem um zo no final que dá um pouco mais de força para o que está sendo falado, mais intensidade também, né? Viu? Você tem entrega hoje antes da escola, hein? Certo? Gakkou no mae ni haitatsu arandazo. E daí ele comemora, né? Yatta! Yatta! Aê! Nanken! Nanken! Quantas? Ele pergunta. Eu até deixei separado aqui essa parte também. Eles estão usando esse contador ken para falar do número de entregas que tem. Como eu coloquei aqui, ele pode ser usado para contar eventos, ocorrências, assuntos. Então, nesse caso aqui, a gente pode pensar que são duas ocorrências, dois eventos de entrega. Por isso que o velho fala niken, né? Niken da. E daí ele até comemora depois. Oh, 100 yen, 100 yen. Até esse vezes 2 aqui, né? Eu até confirmei com o Yusuke, o nosso deus sagrado do Nihongo, do curso Nink. Eu perguntei para ele se isso seria lido como um vezes 2, igual a gente fala em português, ou se seria realmente para falar o 100 yen. 100 yen é 100 ienes, né? Seria para falar o 100 yen duas vezes. E ele falou que isso daqui é lido como 100 yen, 100 yen. Então, o menino estava falando, aê, duas entregas, então são 100 ienes e 100 ienes. 100 ienes de cada entrega, ele recebe 100 ienes por entrega, por isso que ele estava comemorando, que ele está querendo juntar dinheiro. Vocês já vão ver na cena seguinte, mas é nessa ideia. E o contador aí para as ocorrências. Eu até deixei outro exemplo. Kyou no meeting wa nanken arimasu ka? Então, kyou no meeting wa, falando sobre as reuniões, meeting de reunião, a gente está ligando através da partícula no com a palavra kyou, que significa hoje. Então, falando sobre as reuniões de hoje, nanken arimasu ka? Tem quantas? Arimas é ter, coloquei um K, transformei isso em uma pergunta. Então, nanken arimasu ka? Quantas que tem? Quantas reuniões que tem hoje? Kyou no meeting wa nanken arimasu ka? Quantas reuniões tem hoje?
certo? Então ele estava comemorando aqui, o tiozinho falou para ele que tem 2, e daí ele fala, 100 yen, que ele vai ganhar 200, então. E em seguida, o tiozinho, o avô dele, fala, Hora, kyou no baito dai. Hora, kyou no baito dai. Hora pode ser um jeito de você chamar a pessoa também, né? De você chamar a atenção de alguém. Eu adaptei aqui a tradução, eu coloquei um ó aqui, ó. Hora, aqui, ó. Kyou no baito dai. Baito é de arubaito, que é trabalho de meio período. Ou pode ser um bico também, né? Dependendo do contexto. Baito dai é o pagamento do baito, pagamento do trabalho de meio período. Nesse caso aqui, como a gente está ligando através da partícula no com kyo, ele está falando que é o pagamento de hoje. Então, seu pagamento de hoje. E ele fala, arigato. Obrigado, valeu. Arigato. E daí, quando ele está indo pegar as coisas ali para entregar, ele vai falando isso daqui. Atarashi efekta hoshin da yo na. E daí você entende, né, que ele comemorou isso dos 100 ienes porque ele está juntando ali o dinheiro dele de pouco em pouco. Para quê? Para comprar um Atarashi efekta. Esse efekta é um pedal, né? Sabe? Pedal de efeito que você liga na guitarra. Efekta. E Atarashi é algo novo. Nesse caso, então, Atarashi efekta. Um pedal de efeitos novo. Hoshi. Hoshi. Se eu falo que alguma coisa ga hoshi, é que eu quero alguma coisa. Aqui a gente usa também junto com substantivos, tá? Então, alguma coisa ga hoshi, alguma coisa hoshi, é que eu quero alguma coisa. Atarashi efekta hoshi. Quero um pedal de efeitos novos. Novo. E depois do hoshi tem um aqui mais uma vez. Lembra? Já comentei algumas vezes. Explicando, contando alguma coisa, pode aparecer esse cara. Dayona, mais um jeito de falar que aparece ali no fim da frase, pode aparecer algumas vezes. Em português é como se eu falasse algo como: nossa, eu quero um pedal novo, hein? Esse nossa e esse em não mudam o sentido da frase, né? Mas parece que dão uma emoção, uma casualidade a mais. Da mesma forma acontece com esse dayona no final da frase ali em japonês. Korega, este é, ele tá falando, ó, tem uma mãozinha aqui em cima falando da caixa de cima. Korega, este é, koga-san de, é do koga-san, é do koga. Esse de aqui vai funcionar como se fosse um e, porque a frase não acabou. Então, esse é do koga e kochi ga, e o daqui, e a outra caixa, kochi ga Matsuo-san da. E o outro é do Matsuo. Então tá falando, ó, essa daqui é do koga e essa aqui é do Matsuo. E daí ele sai para entrega e fala, já ittekuru. Talvez vocês lembrem do ittekimasu, quando você está saindo de casa. É um cumprimento que eles fazem quando estão saindo. Então dá para você pensar no sentido de tô indo, tô saindo. Ittekuru é uma versão um pouco mais informal de ittekimasu. Já ittekuru. Ah, tô indo então. Daí ele vai para as entregas. Quando ele chega para entregar, um tiozinho aqui, que eu não sei se é o Koga ou o Matsuo, ele pergunta para ele: To-chan to ka-chan wa dou da? Se eu pergunto de alguma coisa wa dou da, dou desu ka? Eu estou perguntando como está, ou dependendo do contexto pode traduzir como que tal também. Ele está falando sobre To-chan, papai, to e ka-chan, papai e mamãe. E o papai e a mamãe? E o seu pai e a sua mãe? To-chan to ka-chan wa dou da? E ele falou aqui, usou uma palavra que aparece muito também, né? Itsumodori. Itsumodori. Dá para você pensar que é do mesmo jeito de sempre, né? Não mudou nada. Como sempre. Itsumodori. Mata kenka shiteru. Estão brigando de novo. Brigaram de novo. Kenka é de briga, então kenka shiteru.
estão brigando, estão brigados, dá pra gente entender também, dependendo da situação. E matar de novo, mais uma vez. Mata kenka shiteru. Estão brigando de novo. Soka. É mesmo. Ah, é. Então, como que estão seus pais? Ah, igual sempre. Estão brigando lá de novo. Ah, é mesmo? Soka. E daí, ele vai embora com a bike. Ele vai pra escola. E ficam aqui os comentários, né? Ficam conversando. O tiozinho e essa moça aqui, tiazinha, sei lá. Não dá pra ver direito. Ela fala... Aria Sera-san no toko no mago ka. Mago é de neto, neta. Aria, arewa. Então, aquilo é, aquele menino que foi embora, no caso, né? Sera-san no toko. Toko é uma abreviação de tokoro, que pode ser um lugar, um ponto. Então, como ele está falando de Sera-san, é o nome de alguém, né? Então, posso pensar que é Sera-san no toko, está falando sobre a casa do Sera-san, ou a família deles. No mago. Então, é o neto lá do Sera-san. É o neto lá da família dos Sera? Será? Ka. No mago ka. Ela perguntou, é o neto deles? E em seguida ela já fala, né? Okiku natta na. Okiku natta. Vamos falar um pouco sobre esse okiku naru. Vou até duplicar aqui para mostrar para vocês. A gente já viu uma transformação parecida aqui na aula de hoje. Mas olha só. Temos o oki. Oki, que é grande. E temos o naru. Opa. Naru. Que é virar, passar a ser. Então, se eu junto os dois, okiku naru, literalmente, passar a ficar grande. Então, é o quê? Crescer, né? Okiku naru, no passado, okiku natta, ficou grande, cresceu. E o na, no final, é mais um jeito de falar também. Nossa, ficou grande. Nossa, como ele cresceu. Aria Sera-san no toko no mago ka. Okiku natta na. Nossa, ele cresceu, hein? E o tiozinho fala mo 15 da. Já tem 15, né? Mo passa a ideia de já. Então, mo 15. Já tem 15. Já fez 15 anos. Certo? Com isso, nós vimos aqui todos os trechos, galera, pedacinho por pedacinho. Então, bora ler mais uma vez, desde o começo, agora sem a tradução, só para revisar, né, para vocês verem aí os pontos que vocês não tinham entendido, se eles ficaram mais tranquilos já agora. Vamos lá por partes, então. Oto ga kikoeru. Oto ga kikoeru. E daí tem o oto, né? Ii oto da. Ii oto da. Ongaku ga suki da. Ongaku ga suki da. Toku ni rock'n'roll. Toku ni rock'n'roll. Nande ka tte wakaranai. Nande ka tte wakaranai. ベース、俺。ベース、俺。ドラムも俺。ドラムも俺。お。こら！仕事中に遊ぶなって言ってるだろうが、ゆきまる。じいちゃん悪い。つい楽しくなっちゃってさ。ゆきまる、おめえ今日学校の前に配達あるんだぞ。やったー。何件 ?2 件だ。100円100円。おー、100円100円。ほら、今日のバイト代。ありがとう。新しいエフェクター欲しいんだよな。新しいエフェクター欲しいんだよな。これが古賀さんで、こっちが松尾さんだ。じゃあ、行ってくる。父ちゃんと母ちゃんはどうだ？いつも通り、また喧嘩してる。そうか。
ありゃ、セラさんのとこの孫か？大きくなったな。もう15だ。もう15だ。Beleza? É isso então, galera. Vimos aqui todos os trechos. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa. E não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.